Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. E hoje nós vamos conversar, refletir sobre o capítulo de Deuteronômio 33. E eu quero começar esse capítulo lendo o versículo 29. É o versículo final do capítulo 33. Ele diz assim: Feliz és, ó Israel, quem é semelhante a ti, um povo usufruindo salvação em Jeová, o escudo para a tua ajuda, e aquele que é tua espada de alteza. Assim, teus inimigos se encolherão servilmente diante de ti, e tu pisarás sobre os seus altos. Legal, né? Esse versículo. Moisés, ele tinha uma fé muito madura, né? Uma fé muito resolvida, né? Era uma pessoa muito resolvida com questão de vaidade, com questão de inveja, com questão de querer ser maior ou menor. Ele simplesmente, olha, veio a minha cabeça essa palavra, a minha mente. Ele servia a Deus. Ele confiava em Deus de maneira tão tranquila, tão segura, tão madura, que ele servia a Deus sem querer aparecer mais ou menos, sem querer ser o primeiro ou o último. Ele não vai entrar na terra prometida porque o povo que ele conduziu até essa terra acabou o induzindo ao erro. E ainda assim ele abençoa esse povo. Legal, pessoal, e disso nós vamos conversar nesse capítulo, tá? Capítulo Deuteronômio 33. Eu quero pedir a você, por favor, que antes de mais nada, coisa rápida, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações. Aí você vai ser avisado, né, de todos os dias os vídeos que fazemos aqui no canal. A gente procura refletir diariamente um capítulo da Bíblia por dia e principalmente colocar em prática aquilo que o capítulo nos diz, né? A intenção é incentivar mais pessoas a também lerem a Bíblia, né? Para que possam refletir, para que possam se sensibilizar com o capítulo e, enfim, procurar colocar em prática, como a gente diz, né, aquilo que ela nos ensina. Beleza, pessoal? Eu peço também que você compartilhe com um amigo seu, com uma amiga que também curta esse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é muito bem-vindo, né? Sua crítica, sua sugestão, o seu depoimento. E deixar o like, porque quando você deixa o like, o YouTube encaminha esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade. Tá legal? Bom, contextualizando o capítulo de Deuteronômio 33, Moisés está se despedindo, né? Ele realmente vai fazer a partida dele, ele vai morrer. E ele está abençoando. Antes de partir, ele abençoa cada tribo, né, de Israel. E ele abençoa. E ele, a todo tempo, ele exalta a Deus. Ele agradece a Deus. Ele não murmura, ele não chora pedindo para ficar. Ele não pede mais um pouquinho de tempo. Não, ele, ao tempo todo ele reconhece a grandeza de Deus, né? E isso é espetacular porque tem um detalhe, né, que eu até citei no início, mas que é importante falar. O que acontece? Moisés, ele foi escolhido por Deus, lá no início, ele foi escolhido por Deus para conduzir o povo, né, à terra prometida. Ele inicialmente não reluta com Deus, né? Não quero, não tenho como, não sou preparado, não sei falar, não sei me postar diante das pessoas. E aí Deus orienta que ele peça ajuda a seu irmão. Beleza, aí ele aceita. E aí ele passa a aceitar, ele passa a entender. Ele não demorou, né? Ele não ficou relutando, demorando para entender, ele simplesmente acreditou. E aí ele passa por uma série de provações, né, o povo não acreditando nele. Toda hora que dava alguma coisa errada, se desse uma sede a mais, se desse uma chuva a mais, se desse alguma coisa a mais, o povo já começava: ah, por que você tirou a gente lá do Egito? Lá a gente era escravo, mas era melhor, não faltava comida, tinha nosso canto para dormir, e não sei o que lá. E o povo tá murmurando, e ele tá ali: não, que isso? Aí tem uma hora que Deus fala: ó, vou deixar vocês vão lá, eu não vou. Aí ele fala: não, senhor, se não for para ir com o senhor, por favor, não nos conduza. Não nos deixe ir. Se não for para ir com o Senhor, não nos deixe ir. Eu faço questão, só quero ir se for com o Senhor. E aí Deus, Deus refaz, né? Deus mantém, né? Então assim, o tempo todo ele está pedindo para o outro.
Porque ele, na realidade, poderia se salvar. Se ele fosse egoísta, se ele fosse um cara mais individualista, ele falava, quer saber, Deus, é isso mesmo, manda esse povo aí, deixa esse povo para lá, vamos escolher outro povo, porque, pô, eu tô de boa. Mas não, ele está ali tentando convencer as pessoas, ele tá procurando servir. E isso traz uma reflexão à minha cabeça, e eu quero trazer a sua. O quanto nós nos preocupamos em servir, o quanto nós nos preocupamos vibramos e preocupamos com a alegria do outro. Acho que a gente fica muito egoísta, né? Muito individualista, mas agora com essa coisa do celular aqui, né? Do meu celular, o meu mundo, a minha bolha, eu não estou preocupado com a outra, né? Pelo contrário, se por acaso aquela luz me chamar a atenção, eu fecho os olhos ou viro para cá para não ver, para não precisar me colocar numa posição de serviência àquela situação ali. Me incomoda muito, né? E por outro lado, o capítulo também diz que você não deve se tornar culpado, você não deve se sentir culpado por tudo. Você deve fazer aquilo que for do seu controle. Existem coisas que não estão no seu controle e você deve deixar na mão de Deus. E também é o equilíbrio, né? É manter o equilíbrio, é não fechar os olhos para aquilo que você pode agir, que você pode fazer, e também não é trazer culpa, peso para uma coisa que você não consegue resolver. Exemplo, como eu rodo no aplicativo, né, geralmente à noite, você vê muitas pessoas na rua, né, você vê muitas pessoas dormindo na rua e tudo mais. Eventualmente eu que pego roupas do Heitor, minhas, a gente eu levo, entrego a roupa. Mas ainda assim é uma sensação chata, né, porque assim, a pessoa está na rua, né, cara. A pessoa está ali dormindo na rua, a pessoa está... Eu não sei como é que é dormir na rua. Eu sei que não deve ser bom. Não deve ser bom dormir na rua, não deve ser bom você não ter um travesseiro, uma cama macia para você dormir, né? Ainda mais se você já teve isso, né? Se você nunca teve, é aquela questão, né? Você nunca sentiu esse gosto, então você talvez conviva melhor com isso. Não sei se é assim, mas eu acho que é. Agora, se você já teve, né? É como se você já comeu chocolate, você nunca mais, você parou de comer, não pode mais comer, você, por caramba, é mais difícil você enfrentar isso, né? É mais difícil você enfrentar quando você já sentiu o gosto. É a mesma coisa que a pessoa que fica, né, fica cega durante... Ele enxerga ficar cego. Pô, ele já viu. Ele não consegue ver mais. É diferente daquele que nunca viu. O que nunca viu, eu acredito que ele não tem esse problema, vamos dizer assim. Enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Não sei se você concorda, mas entendeu o meu ponto de vista. Então, muitas vezes a gente... Eu tenho esse problema, sabe? Eu faço isso, inclusive, na verdade, quem me incentivou muito a fazer isso foi a Márcia. A Márcia tinha uma coisa muito forte com isso. Todo inverno ela queria levar coisas nossas. Se a gente pudesse comprar alguma coisa, enfim, fazíamos isso, né? E eu continuei fazendo. E você, aquela pessoa tá ali, né? Você fala, cara, às vezes é um idoso, né, cara? Pô, geralmente é um idoso. Você fala, cara, uma idosa, você fala, caramba, a pessoa vai ficar aqui. Por exemplo, o tempo agora aqui está chuvoso, tá um pouquinho de frio, enfim. Mas aí é aquele outro lado, o equilíbrio, né? Mas você também não pode se sentir culpado. Por quê? Se a pessoa está ali, é porque Deus está permitindo que ela fique ali. Alguma coisa, algum aprendizado ela precisa passar com aquilo ali, né? O sofrimento é um aprendizado. O sucesso, eu também acho que é um aprendizado, eu também entendo que seja um aprendizado. Você está aprendendo, você está sendo treinado. Vamos ver se você vai reagir da maneira que Deus espera quando você for testado. Acho que é isso o tempo todo. Então vamos procurar fazer o que nós podemos fazer, né? Não vamos deixar de fazer o que nós podemos. Eu acho que é isso. Eu acho que o equilíbrio é esse. É não deixar de fazer o que você pode. O que você não pode, ok, isso está na mão de Deus, é Ele que resolve. Mas o que nós podemos fazer, gente, vamos fazer. E é assim que Moisés se coloca, ele faz o que ele pode. Ele não procura inventar coisas, né? É uma fé muito madura, né? É uma fé muito madura, muito bem resolvida. Acho que, lendo esse capítulo e vendo, né, essa trajetória de Moisés, é o que eu digo assim, é o que talvez eu busque. Não sei você, mas talvez eu busque essa maturidade, essa tranquilidade de não se comparar com ninguém. Ele teve situações em que colocaram ele à prova, né? Fulano
quer fazer mais que você, ele foi lá, ele foi a Deus e falou: a Deus, o sujeito quer fazer também aqui, ó, será que não é ele que tem que fazer? E aí Deus, não, é você e Arão, que foi que eu mandei. Não é quem eles querem, é quem eu quero, né? Deus escolhe. Mas ele não se colocou, ele não ficou naquela coisa de vaidade. É verdade, não, eu sei mais, eu tenho mais relacionamento com Deus. Pô, Moisés tinha um relacionamento absurdo de proximidade com Deus. E ele nunca colocou isso, ó, não, ó, eu sei. E aí num momento que eu já falei, eu entendo, ele estava estressado, teve a questão da morte de Miriam, ele estava estressado, ele já estava cansado do povo toda hora murmurar em cima dele, ele acabou não cumprindo uma ordem que Deus deu, né? E ele acabou errando e pecando e foi punido por isso, e ponto. É assim, acabou, sabe? Uns ficam um pouco tristes, outros não ficam, outros entendem, não entendem, mas a gente tem que ser obediente. Outra palavra que fez parte dessa trajetória de Moisés, obediência. O cara foi obediente demais. E maturidade quer dizer isso, ser obediente. Vou dar um exemplo para você de maturidade ser e conectado com obediência, né? Você precisa fazer uma dieta. Você sabe que aquela dieta ali é importante para a sua saúde. Cara, se você tiver maturidade, você vai ser obediente àquela dieta, obediente ao que o nutricionista te falou, obediente ao que o teu preparador físico falou. Agora, se você não tiver maturidade, consequentemente você não vai ser obediente. Você vai ser, cara, hoje não, hoje sextou. Não, cara, sextou não dá, irmão, se eu mereço, sextou, vou tomar um gelo, vou comer aqui um podrão, não tem jeito. Sabe como é que é? É aquela coisa da pessoa que sabe que, pô, eu preciso estudar. Se ela tiver maturidade, cara, todo dia ela vai chegar da escola, ela vai estudar um pouco, ela vai procurar realmente assimilar o conteúdo para fazer uma boa prova. Se ela não tiver, ela não vai estudar nenhum dia, no dia antes da prova ela vai ficar o dia todo, estou estudando, estou aqui, sabe? Talvez esteja enganando um ou outro, mas não está enganando ela própria, não está enganando a Deus. Entende? Então é isso. Eu acho que a fé madura de Moisés, ela é absurdamente didática, né? Ela explica exatamente, né, na prática o que deve ser feito. As instruções são dadas nesse capítulo todo, desde lá de Levítico, né? Levítico para cá, as instruções, o que pode, o que não pode. Moisés, ele é o instrutor na prática. Ele na prática mostra o que deve ser feito. É muito legal. Então, ou seja, eu sei um capítulo, é o penúltimo capítulo, tá? O próximo capítulo é o último dessa série de Deuteronômio. E é um capítulo que ensina bastante e diz muito sobre essa questão de maturidade espiritual, sabe? De realmente estar resolvido com a sua fé, estar resolvido com aquilo que você realmente almeja. E eu acho que nós precisamos agradar a Deus. Eu acho que a vida, o legado de Moisés para mim é esse. É um homem que procurou agradar a Deus. Falhou, tudo bem, todos nós falhamos, os seres humanos, ok, Deus sabe disso, mas ele procurou na sua essência agradar a Deus. Sem vaidade, sem querer ser mais do que ninguém, sem querer menos do que ninguém. Ele procurou ser ele, procurou agradar a Deus, procurou fazer o melhor que ele podia fazer. É isso que eu acho que a gente deve buscar. Fazer o nosso melhor, né? Aqui estou sem ser pastor, sem ser teólogo, sem ser especialista. Estou aqui procurando fazer o meu melhor, refletindo a Bíblia como um homem comum, como você, uma mulher comum. Estou aqui refletindo a Bíblia, procurando viver de acordo com o que ela me ensina. Eu vou errar pra caramba, eu vou acertar, tentando não errar naquilo que eu já errei, certo? E de uma certa forma procurando incentivar que outras pessoas também, encorajar, incentivar pessoas a lerem. Leiam a Bíblia, procure se instruir da Bíblia, entendam a Bíblia, e procurar viver de acordo com o que ela nos ensina. É isso que agrada a Deus, é isso que é isso que Deus pede pra gente, para que a gente conheça a Bíblia, para que a gente leia a Bíblia, para que a gente entenda a Bíblia e para que a gente espalhe, se for possível. Não é isso? Beleza, pessoal, o capítulo de hoje foi esse, tá? Vou pedir a você que ficou até aqui, por favor, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, é de graça, você me ajuda bastante. Ativa aí o sininho de notificações, você vai ser avisado dos vídeos que nós fazemos aqui todos os dias. Deixe o seu comentário é muito bem-vindo, a sua crítica, a sua sugestão, o seu depoimento.
compartilha com um amigo seu, uma amiga que também curta esse tipo de conteúdo e deixa o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, esse vídeo é bacana, e ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas podem aqui vir para cá e fazer parte, né, da nossa comunidade, ler a Bíblia todo dia e procurar refletir e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.